8. É sempre possível dividir por e elevado a x, ou seja, é sempre possível realizar essa conta aqui, ó, a dividido por e elevado a x. A dividido por e elevado a x. Qual é a preocupação que a gente deve ter quando a gente se depara com uma fração como essa? A preocupação é o seguinte, o denominador dessa fração não pode ser zero. Essa é a única preocupação que a gente deve ter. E o e elevado a x nunca vai dar zero. Nunca é zero o e elevado a x. Como é que a gente sabe disso? Você pode estar pensando no gráfico da função e elevado a x. Ó. E elevado a x é esse aqui. Tá vendo? A imagem de e elevado a x são os números maiores do que zero, estritamente maiores do que zero. Então, e elevado a x é sempre maior do que zero, nunca vai ser igual a zero. Portanto, sempre é possível dividir por e elevado a x, sempre. Esse aqui é verdadeiro. O que mais? Item 9. O item 9 está dizendo o seguinte, se 0 menor que A, que é menor do que B, tem 9. 0 menor do que A, que é menor do que B, implica ln de A menor que ln de B? Implica ln de A menor do que ln de B. Isso aqui é verdadeiro. Por quê? Porque a função ln é uma função crescente. Então, funciona. Como é que eu sei que ln é uma função crescente? A gente pode estar analisando o gráfico, né? Olha só. O gráfico da função ln passa aqui pelo ponto de coordenadas 1 e 0 e é algo mais ou menos assim. Ó. Mais ou menos assim. Então, se aqui está o A, aqui está o B, ó, A menor do que B, olha o que acontece. Aqui está o ln de A, aqui está o ln de B. Então, se o A é menor do que B, o ln de A é menor que o ln de B. Isso é verdadeiro. O que mais? Item 10 agora. Item 10. O que diz aí no item 10? Está falando o seguinte. Se x é maior do que zero, então é verdade que ln de x elevado a 6, ln de x elevado a 6 é igual a 6 ln de x? Olha que bacana, né? Isso é verdade? ln de x elevado a 6 é igual a 6 ln de x? É falso. Por quê? Olha só. Vamos considerar aqui x igual a e, por exemplo. X igual a e. Se x for igual a e, quanto vai dar ln... quanto é que vai dar o ln de e elevado a 6? Estou substituindo já o x por e. O ln de e a gente sabe que é 1 elevado a 6. E 1 elevado a 6 é 1 mesmo. Agora eu vou calcular o 6 ln de x, ou seja, o 6 ln de e. 6 ln de e. Isso vai ser 6 vezes ln de e é 1. E 6 vezes 1 dá 6. Então isso aqui é falso. É falso. Aí, de repente, você pode estar perguntando o seguinte, mas, professor, isso aí não é uma propriedade dos logaritmos? Não, não é. A propriedade dos logaritmos é essa aqui, ó. ln de x elevado a 6 é igual a 6 ln de x. Mas qual a diferença? Qual a diferença? A diferença é que aqui a gente tem o valor do logaritmo elevado a 6. Aqui não. Aqui eu tenho um logaritmando x elevado a 6. Tá? Aqui funciona a propriedade. Aqui não. Então, são os detalhes que a gente tem que prestar atenção. Tá bom? 11. Vamos ver aí o 11. O que está dizendo aí nesse 11? Está dizendo o seguinte. Se x maior do que 0 e a maior do que 1, x maior do que 0 e a maior do que 1, isso aí implica que ln de x sobre ln de a, isso implica que ln de x sobre ln de a é igual a ln de x sobre a. Vamos ver? Também é falso isso aí, hein? Vamos considerar x, por exemplo, x igual a e ao quadrado. O x tem que ser maior que 0 e o a maior do que 1. E a igual a 1. Não vou colocar assim. A igual a e. A igual a e.
Pronto, então agora eu vou calcular aqui, olha, o ln de x sobre o ln de a. Então vai ficar ln de x, quem é o x? É e ao quadrado, sobre o ln de a, ou seja, o ln de e. A gente sabe que o ln de e ao quadrado é 2. E o ln de e é 1. Isso vai dar 2 dividido por 1, que é 2. Pronto. Agora eu vou calcular a outra parte, que é o ln de x sobre a. ln de x sobre a vai ser ln de e ao quadrado dividido por e. Ou seja, é ln de e ao quadrado dividido por e dá e. E o ln de e é 1. Bem parecido com o item anterior, pessoal. Bem parecido, né? ln de um quociente não é... você tem aqui um quociente de 2 logaritmos, não é o logaritmo do quociente, tá? É isso que quer dizer. Você não pode confundir com a propriedade, ó, ln de x sobre a, isso é ln de x menos ln de a. Isso aqui funciona, tá? Isso aqui funciona sem problema nenhum, tá? Mas o quociente de logaritmos não é logaritmo do quociente, tá? Isso aqui que está chamando sua atenção. Item 13. Tangente elevado a menos 1 de x é igual a seno elevado a menos 1 de x dividido por cosseno elevado a menos 1 de x. Isso aqui também é falso. Já vou justificar para você. Ó. Isso é falso. Por quê? Pelo seguinte, pessoal. A função tangente elevada a menos 1 tem por domínio o conjunto dos números reais. Significa que você pode substituir x aqui por qualquer número real. Então, eu vou substituir o x por π, por exemplo. Aí eu vou obter tangente elevado a menos 1 de x, de π, vou substituir aqui o x por π, igual a seno elevado a menos 1 de π sobre cosseno elevado a menos 1 de π. E aí a gente chegou em um absurdo. Por que eu cheguei em um absurdo? Vamos pensar na função seno elevado a menos 1? A função seno elevado a menos 1 tem por domínio o intervalo variando de menos π sobre 2 a mais π sobre 2. E esse π aqui está fora do intervalo considerado. Não é possível calcular isso aqui. É por isso que isso é falso. Tudo bem? Bacana isso aí, né? E a última, se x for qualquer número real, é verdade que raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x. Isso também é falso. Aí você poderia estar me perguntando, mas professor, olha só, não funciona o corte? Raiz quadrada de x ao quadrado. O aluno adora cortar, não é verdade? Tem que ter cuidado com os cortes, né? O corte que a gente está acostumado a fazer só funciona se o x aqui for um número positivo, tá? Só funciona se o x for um número, aí funciona o corte. E essa aqui está dizendo, para todo x real isso aqui é verdadeiro? Não. Por exemplo, se x for menos 3, se x é menos 3, ó, x for igual a menos 3, é verdade que raiz quadrada de menos 3 ao quadrado é igual a menos 3? Isso aqui é verdade? Não. Por quê? Devido à definição de raiz quadrada. A raiz quadrada é sempre um número positivo, já está na definição de raiz quadrada. Raiz quadrada de um número a maior ou igual a zero é o número b maior ou igual a zero, tal que b ao quadrado é igual a a. Já está na definição. Isso aqui não pode ocorrer, por isso que é falso. O que pode ocorrer aqui é o seguinte, ó, isso aqui é verdadeiro. Qualquer que seja o x, raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x. Aí funciona sem problema nenhum, tá bom? É isso aí.